A paz de Cristo para todos, amigos e irmãos. Convido agora a todos que juntos possamos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos agora a lição 8 essa semana. Esse estudo tem como texto básico Neemias 2:5. O título da lição é Neemias, quando a adversidade é reconstruir. Quem escreveu essa lição foi a nossa querida irmã Joyce Nogueira de Souza. Ela é diretora executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Casada com Sebastião Sédio Freitas de Souza. É educadora cristã há 15 anos, formada pelo Centro Integrado de Educação e Missões, CIEM, formada em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas da Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura, SUESC, formada em Liderança Avançada pelo Instituto Haigai, membro da Primeira Igreja Batista em Ponte, Paraguai, em São Gonçalo. Desde já queremos agradecer a nossa querida irmã Joyce Nogueira de Souza. Também vamos ler o versículo que está proposto pela autora, que diz assim, em Neemias 2:5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade de sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Também eu quero ler a biografia do nosso personagem dessa semana, que é Neemias. Neemias foi o governador de Judá, governando Jerusalém após o exílio da Babilônia. Ele era filho de Acalias, em Neemias 1:1. Irmão de Anani, Neemias 1:2, 7:2. No império tinha um posto importante, ele era copeiro do rei Artaxerxes, esse rei da Babilônia, pois era uma pessoa próxima do rei e confiável. Então, aqui está a nossa biografia desse personagem. Nós vamos entrar propriamente no estudo agora com a introdução, que diz assim, as adversidades da vida nos faz chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções. Quando algo se desmorona e muda em nossas vidas, precisa ser reconstruída para que possamos nos erguer, continuar a glorificar o nome do Senhor. Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes, e possuía uma posição de destaque no reino. Ele era fiel, exercia uma função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com o seu povo. Todos nós sabemos que o copeiro ele sempre provava os alimentos antes de servir ao rei, por isso que ele era confiável, né? Ele estava ali à disposição do rei. Anani, um dos seus irmãos, lhe deu notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus, que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Então, uma parte deles já tinha voltado para lá para o território da Judéia. E o outro estava ainda cativo lá, inclusive Neemias. A saber da real situação dos muros de Jerusalém, encontrava em ruínas, circunstância que os judeus estavam vivendo. Ele percebeu que algo deveria ser feito. Então ele colocou na brecha ali, para que pudesse, assim o Senhor está trabalhando na vida dele e ele está ajudando o povo a se erguer. O estado em que encontrava os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e orasse aos pés do Senhor. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, e lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, em Neemias 1:4. Ele colocou aos pés do Senhor Deus em uma profunda oração de humildade e súplica. É importante, irmão, nós chegarmos na presença de Deus sempre com humildade. E olha a posição dele. Ele sentou, chorou, mas também ele colocou à disposição, jejuou e orou ao Deus do céu. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém.
que por anos ficaram no chão. Então, irmão, o que houve lá? Eles foram levados cativo, a cidade estava destruída, os muros, a cidade era cidade-estado e era cercada por muralhas. A maioria da cidade era cercada na antiguidade por muralhas. E Jerusalém não foi diferente na invasão desse Império Babilônico, quando destruiu a cidade de Jerusalém. E, para os irmãos terem uma noção, Israel foi dividido em duas nações, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria, e o Reino do Sul com a capital Jerusalém. É para onde o Neemias estava sendo designado. Primeiro ponto desse estudo: adoração e culto a Deus. Quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? Na adversidade da sua vida, você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido. A circunstância da vida nos faz automaticamente pedir socorro a Deus. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para as nossas vidas, diante das adversidades que Neemias estava vivendo, do sofrimento pelo seu povo. Ele entrou na presença do Senhor, não pedindo socorro no mesmo instante. Todavia, ele iniciou a sua oração, adorando, prestando culto a Deus dos céus, conforme Neemias 1:5. Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, guardas a aliança de amor real para com o que te amo e obedece os teus mandamentos. Então, Neemias, ele teve esse compromisso de, primeiro, adorar a Deus, interceder pela sua nação. E isso que, quando a gente está nas adversidades, não vamos logo chegando pedindo, não, temos que adorar a Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Assim como Neemias, precisamos reconhecer que somos criação de Deus, e ele devemos honra e glória, como cristãos em primeiro lugar, independente da situação da vida. Devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Então, a todo instante nós devemos reconhecer essa soberania de Deus. Para isso, antes de qualquer pedido, é necessário adorar e cultuar ao Deus do céu. Dessa forma, então, foi que Neemias se colocou na presença de Deus. Não devemos ir com arrogância na presença de Deus, mas humildemente. Quando adoramos o Senhor, sentimos a sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que o nosso problema. Foi o que Neemias sentiu. Neemias adorou o Senhor e continuou em atitude de oração. Depois de adorar e conhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor do céu por socorro. Neemias 1:6. Ouve a minha oração, olhe do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. A adoração sobre Neemias ao Senhor fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e deixou confiante. Mesmo não sabendo o que aconteceria após a sua oração, em nossas vidas como cristãos, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar nossos problemas ao Senhor e ao mesmo tempo adorar e ser grato por tudo. Então, devemos confessar ao Senhor. No Salmos 28, encontrando Davi clamando a Deus, mas em meio ao seu pedido de socorro, ele louva a Deus e o adora. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda. O meu coração se enche de alegria. Isso lhe dou graças com meus cânticos. Salmo 28, 7. Na confiança em Deus foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé que, apesar da adversidade e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo seus passos e dando a vitória. Com certeza o Senhor sempre estará à frente das nossas lutas, das nossas batalhas, e a vitória é certa com Cristo. Então, quando nós chegarmos perante Deus, temos que estar pronto, humildes,
com adoração e cultuar ao nosso Deus. Segundo ponto, assumindo uma atitude. Neemias se lamentou, chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Ele mesmo triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que ele se encontrava. Então, irmão, é importante nós também tomarmos uma atitude, não ficar inerte às situações. Em nossas vidas, muitas vezes, ficamos sentados chorando pelos problemas e circunstâncias da vida que nos traz e não levantamos para fazer algo específico, a fim de reverter a situação em que nos encontramos. Oramos e clamamos ao Senhor, mas algumas vezes ficamos paralisados diante que foi destruído, esperamos acontecer do nada. Então, primeiramente, nós temos que se colocar de pé diante de Deus e clamar a Deus. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar atitude. É necessário buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, né? Está revestido seu poder para assumir uma postura que transformará o nosso choro em alegria, de acordo com Salmos 35. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. A alegria do Senhor é a nossa força. O rei Artaxerxes, no mesmo instante, percebeu que Neemias estava triste enquanto servia, mesmo sendo cativo. Então, irmão, olha só a posição de Neemias. Neemias, ele prestava o serviço ao rei. E toda pessoa que prestasse o serviço ao rei tinha que estar com semblante alegre, bem vestido, porque ele estaria servindo ao rei. Mas nesse momento Neemias estava triste, não era de outra forma, porque a sua nação, seus parentes estavam sofrendo do outro lado. Neemias era fiel ao rei e exercia o seu trabalho com alegria, com a aflição no seu coração e sofrimento pelo seu povo, quanto ao fato de a cidade de Jerusalém estar destruída. Neemias não conseguiu esconder seus sentimentos, e assim o rei viu a tristeza em seu rosto e se importou com sua dor. É interessante como que o povo era tratado. Mesmo ele sendo subjugado, o rei teve compaixão dele e ajudou ele. Sendo assim, por meio de suas orações, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência, para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam enterrados, em Judá, objetivando a reconstrução, conforme Neemias 2:5. Se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Então, esse foi o pedido de Neemias. Com a permissão do rei, Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitude, planejamento para reconstruir o que está destruído. Então, na oração, claro, Neemias já tinha um plano, Neemias já tinha uma estratégia quando chegasse lá o que ele iria fazer. Ele já tinha um planejamento. Diante das adversidades, quantas vezes você orou sem propósito? Outro, temos que ter propósito. Sem saber o que realmente desejava e sem saber o que pedir a Deus. Cada pessoa tem um problema específico. Em nossa vida, que desabou, a saber, o muro do casamento, o muro do relacionamento familiar, o muro da saúde física, emocional, o muro das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. É importante observar que não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Então, para Deus, para o Senhor Jesus, nada é impossível. Aprendemos com Neemias acerca da determinação em reconstruir nossos próprios muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. E para isso podemos ver o que Jesus quis dizer quando nos ensinou no Sermão do Monte: peça e receberão, procurem e encontrarão, batem e a porta será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta aberta. Mateus 7, 8. Então, o Senhor Jesus é a porta, ele mesmo disse: eu sou a porta. E
Então devemos bater aonde? Na porta de Jesus, né? Lá no centro da vontade de Deus. Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. Ele procurou a resposta do Senhor, bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir os seus desígnios. Então, primeiro passo, devemos adorar e cultuar a Deus. Segundo passo, nós devemos assumir uma atitude. E agora, com o terceiro passo, impedimento nós vamos ver que os impedimentos na reconstrução. Construir é uma coisa, agora reconstruir dá muito mais trabalho. Porque, primeiro, as pessoas vão estar lembrando daquela glória que já teve. Depois, todos sabem que quando você vai fazer uma construção na sua casa, e dá muito mais trabalho do que você fazer aquela obra lá do começo, né? Da base. Vai ter que tirar aquele material que não está prestando, jogar fora. Assim, é uma reconstrução familiar, jogar o que não presta fora, então devemos, mas no final a vitória é certa. Já percebeu que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira do foco, ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto, conto de nós não concluirmos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente. Após dar início ao seu projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano e podemos confirmar em Neemias 2,19. Mas quando Sambalate, Oronita, o Tobias, o oficial amonita, Gesem Arábio, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha só, esse povo sempre foi um povo que foi contra os judeus. Eles eram o quê? Oronitas, amonitas, lá do povo de Amon. Eles eram parentes, mas e os arábios, né? Os árabes. Então nós vemos que... E o que eles fizeram? Zombaram, intimidaram, fizeram pouco caso. Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos em nossa frente. No momento que desejamos reconstruir algo, a oposição será forte, pois quando o cristão deseja reerguer sua vida, reconstruir seus muros, o diabo fica furioso e tentará nos destruir por completo, impedindo a reconstrução da nossa vida espiritual, conjugal, relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Então nós temos um adversário em comum, que é o diabo. O diabo e seus anjos, que estão sempre tentando frustrar os planos dos cristãos. Mas não devemos temer, pois quando Deus decide nos usar, Ele age poderosamente em nossas vidas a fim de concluir o projeto que Ele mesmo colocou em nossos corações, nos dando sabedoria, discernimento e nos garantindo a vitória. Então, a vitória é certa com Cristo. Como homem temente ao Senhor, ao Senhor Deus, Neemias respondeu com total confiança, não se deixou abalar pelos seus opositores, consoante Neemias 2,20. O Deus do céu nos dará êxito e nós, nos seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte nem direito legal histórico sobre Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque eles não eram de fato um povo judeu. E a promessa é exatamente para os judeus. Por isso que eles ficavam sempre furiosos, porque eles não têm parte com o povo judeu. Com total entusiasmo acerca das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo, uma vez que o projeto que deu início com oração começou a ser colocado em prática. Você tem um projeto, ore primeiro ao Senhor, pede visão a Ele, discernimento, entendimento e sabedoria para que esse projeto tenha êxito. Foi o que Neemias fez. Começou o projeto com o início com a oração. Começou a ser colocado em prática. Neemias e o povo estavam junto com a mão na massa. Era a reconstrução de muros. Então deixe que outros façam por você. Foi o que Neemias fez.
pôs a mão na massa. Entretanto, como acontece em nossas vidas, impedimentos vão surgindo quando estamos avançando. Os opositores, em todo instante, tentavam tramar contra ele e impedir a reconstrução dos muros, tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas, intimidar também. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Então, a oração é constante. Ali naquela parede ali, do lado ali, tem um quadro assim, orai sem cessar. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. Então, a ordem é a oração sem cessar, sem parar. Pedindo força, livramento. Dessa forma, nós sabemos que a reconstrução dos nossos muros não será concluída sem desafio. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez. E apesar de toda a luta, a obra da reconstrução do muro foi concluída. Olha só. Em 52 dias. É mole, irmão? 52 dias, em volta de Jerusalém foi construído esse muro. Nesse sentido, Neemias ensinou a reconstrução também perspectiva da mudança da vida do seu povo, pois precisava ter uma vida íntegra e tinha assumir o compromisso com Deus. Às vezes nós só queremos mudar em parte. Ora, Neemias reconstruiu a cidade, mas agora precisava o essencial, que era o espiritual. E quando nos assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando nós confiamos por completo em Deus, quando nós entregamos e pedimos sabedoria, direção e visão do Senhor, e os muros da nossa vida começam a ser reconstruídos. Então, irmãos, devemos sempre estar atentos, bater na porta certa que é Jesus, e com certeza todos nós teremos vitória. Já finalizando a lição, para pensar e agir. Primeiro ponto. Como você tem reconstruído muros da sua vida espiritual, conjugal, relacionamento, familiar, saúde física, emocional e das finanças, etc.? Isso aqui é para cada um pensar. Chorando, se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegra no Senhor, pois somente Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é o que nos mantém motivados a continuar firme na reconstrução dos muros. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus independente das circunstâncias. Isso é verdade. Segundo ponto, sejamos como Neemias, determinados. A determinação é uma virtude. Não desamine, nem desista por obstáculo que venha a surgir. Desafios sempre aparecerão. Coloquemos na presença do Senhor em constante oração e procuremos sempre a direção do Senhor. Terceiro ponto e último, vivamos um relacionamento diário com Deus, busquemos estar na presença do Deus para sempre e adoramos e louvemos ao Deus dos céus, amemos ao Senhor. Isso que é importante, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo e tem se edificado a sua vida, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus permitir. Mas antes eu quero terminar esse vídeo, eu quero agradecer pela sua vida e pelo o momento que você se dedicou em ouvir esse estudo e que possa estar edificando a sua vida. Oremos ao Senhor. Grande Pai, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entramos na sua presença, ó Pai, com louvor, com adoração, com gratidão pelas suas infinitas misericórdias com que tem nos amado. Tu és o Deus verdadeiro e fora de ti não há Deus. Pai, nessa hora eu quero entregar a vida dos ouvintes, todos esses que ouvirão esta lição, que possa ser edificada com a sua palavra. Aquilo que eu não consegui passar, mas que o Espírito Santo possa colocar cada semente no seu coração, para que ele venha crer poderosamente em Ti, ó Pai, como único e suficiente Salvador. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo qual tenho morrido na cruz do Calvário por nós.
e pela liberdade com que nos libertou para te adorar. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, venha conosco, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até o próximo estudo, se Deus quiser.